Vamos iniciar então o nosso culto, ao nosso Deus, a nossa reunião com a presença do Espírito Santo neste dia 28 de agosto de 2022. Bom, nós somos gratos ao nosso Deus por mais esta graciosa oportunidade de estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a preciosa Palavra de Deus. Esperamos que esta breve meditação venha a trazer edificação, a paz e conforto ao coração de todos, aqueles que estão conosco, aqueles que possam estar nos vendo através de um meio de comunicação. Então, hoje o cenário está um pouco diferente, mas graças ao nosso Deus por todas as coisas. Vamos orar. Soberano e amado Deus, nós te bendizemos, te louvamos e te pedimos a tua presença sempre que nos reunirmos para compartilhar a tua palavra, este privilégio de poder compartilhar a tua palavra com todos esses que estão conosco, com aqueles que no futuro possam estar vendo este vídeo. E que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, fale com cada um de nós, no meu coração, no coração de cada um dos teus filhos, para que possamos entender e compreender e praticar a tua palavra santa. No nome do teu Filho Jesus Cristo, é que sempre nos reunimos para proclamar aquilo que o Senhor tem feito em mais uma semana. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor também nos fez em mais uma semana e que o Senhor possa estar sempre conosco, atendendo ao pedido, à oração de cada um desses teus filhos. Também que o nosso louvor sempre seja agradável ao nosso Deus e que possamos louvar com o nosso coração, com o nosso entendimento e com as nossas forças. No nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Então, o nosso tema de hoje é o poder do Evangelho. E, para alguns, sim, é algo do Todo-Poderoso. Mas, para outros, como nós vamos ver, não é o que acontece, ou seja, com todos os seres humanos. E o nosso texto está, então, no livro de Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho nos é revelada a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Bom, é um texto com certeza bem conhecido, mas que fala do poder do Evangelho. Então vamos aos nossos louvores. Hoje temos os hinos da nossa harpa cristã, de número 564, 564, 491, 491 e 467, 467. Não estou muito cômodo, mas... Por quê? Porque eu estou segurando aqui, tenho que segurar o mouse. Então, o primeiro hino é Conta as Bênçãos. E com certeza podemos contar as bênçãos do Senhor. E é sempre bom contar as bênçãos do Senhor. Ok? 1, 2, 3. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las sim, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás.
Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus velará por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las sim todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez a cada um de nós. Aleluia. Com certeza, muitas vezes é difícil de lembrar. Mas, se formos contar todas as bênçãos, nós vamos ficar realmente surpresos. Amém. Palavra verdadeira. Segundo hino de número 491, que tem como título Há Poder no Sangue de Jesus. Ok? 491. No sangue há poder. Há poder no sangue de Jesus. 1, 2, 3. O teu pecado tu queres deixar. No sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder. Para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz.
Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz, que para nós é a salvação. Aleluia, pela cruz de Cristo. Amém, Jesus. O nosso terceiro hino, 467, sobre as ondas do mar. Também conhecido. Okay? Amém. Ó, porque... Amém, Jesus. 1, 2, 3, 467. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Faz o quê? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Amém. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. E sempre estarás, Senhor. Graças te damos, Pai, por tua presença contínua, abençoando a cada um dos teus filhos. Agradecemos ao nosso Deus, porque ele é Deus fiel, Deus sempre presente, que não falha, que não falta, que não desampara. Muitos são os testemunhos vivos, e que o Senhor é aquele que permanece o mesmo. Graças a Deus, pela fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Então, neste momento de oração, gostaria de agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. E
também de um testemunho de uma irmã nossa, que é a minha prima, Sueli. Que o Senhor esteja abençoando o lar e a família dela, do seu esposo e os outros meus parentes que estão lá. E que sabemos que os dias são difíceis, mas esse testemunho realmente mostra que a presença do Senhor é 24 horas. Mas às vezes ele deixa que cada um de nós chega até um ponto quase extremo, que para nós o extremo já passou faz tempo, mas para ele ainda não. E aí no momento exato ele dá a solução da dificuldade do problema. Não somente esse testemunho, são um número infindável de testemunhos que existem, não? E que testificam e testemunham da fidelidade do nosso Deus em nosso favor. E peço as vossas orações em nosso favor. Também pelos meus familiares que estão, as minhas irmãs, e os meus familiares, e aqueles irmãos que nos veem, que nos assistem, que com certeza também têm orado em nosso favor. O que eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Então, hoje estamos aqui um pouco diferente, mas vamos começar com a irmã Clarice, que está aqui ao nosso lado esquerdo, e felizmente não podemos ver, mas podemos ouvir a sua voz. Som. Ou, irmã Clarice. Som. Alô? Oi. Tá normal? Amém, Jesus. Paz do Senhor a todos os irmãos, né? As irmãs que estão vindo em casa, e puderem entrar, eu deixo a paz a todos. Amém, Jesus. E meu dia hoje é de gratidão a Deus, porque muitas coisas o Senhor tem feito. E peço para os irmãos continuar orando pela minha mudança, para que Jesus continue fazendo a obra e desembarace tudo aquilo que está embaraçado. Amém, Jesus. Eu sei que Jesus vai dar o desenrolar de tudo. Com certeza. Para a honra e louvor e glória do nome de nosso Senhor. Muito Amém. grato, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe a família, os irmãos aí de Totig. Amém. Amém. Irmã Luzinete. Amém. Jesus. Amém, Pai Senhor. A paz do Senhor Jesus. Gostaria agradecendo a Deus, né, por mais uma semana que nós estamos juntos. Louvado seja o Senhor pelo cuidado dele em nossas vidas. Tudo que ele é e tem feito, né. Continuo pedindo oração pela minha família, pelos meus pais, meus irmãos, pela nossa família, a família do Alexandre. Também peço oração pelos meus meninos, para o Senhor dar vitória em todas as áreas, também pelo nosso país, pelo Brasil. E que Deus dê a graça, né, que a gente está precisando aqui, em nome do Senhor. Que tem é maravilhoso. Deus abençoe. Amém, Jesus. Anderson, escutou? Amém. Simone Uemura e Júlio Kaoru, que não está. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Amém, Jesus. Desculpa o contratempo, achei que não ia dar tempo, mas deu tempo de terminar o banho das crianças. O Senhor proveu. Amém. A sua presença é preciosa também. Amém. Obrigada, gente. Eu queria agradecer a Deus por que hoje eu fiz um outro exame, né? Porque precisa fazer um outro exame para poder voltar a trabalhar. Graças a Deus deu negativo. Glória a Deus. E aí amanhã eu retorno ao trabalho. Eu queria agradecer a Deus que hoje a gente teve um dia gostoso, né? Com as crianças. Levamos as crianças para passear e eles se divertiram muito, muito. Então, foi em família, foi bem gostoso. E queria só agradecer a Deus que Ele tem nos abençoado e para proteger a todos desse Covid, que na verdade já está virando rotineiro. Amém. Então, é sempre bom a gente ouvir o que o Senhor tem feito, e o que o Senhor faz, e o que o Senhor ainda muito fará. Mas graças a Deus por esses irmãos que podem estar conosco. E também aqueles que não podem estar conosco, que o Senhor ali esteja abençoando no local de trabalho, onde estiverem, nós não sabemos, mas que o Senhor ali esteja abençoando. A disponibilidade de todos ficarem aqui domingos,
Amém. Obrigada, que Deus abençoe muito. Muito bem. Eu acho que é um privilégio para nós, né? De poder compartilhar a palavra de Deus, tanto esse que fala como aqueles que ouvem, porque também são participantes da palavra do Senhor. Somos semelhantes, bem iguais. Vamos aqui com a irmã Nishimura. Nishimura Kyodai. Yoroshiku onegai shimasu. はい。はい。ワクチン、こんばんは。こんばんは。ワクチンを18日と25日から2人で、受けて、4回目も無事終わったんで、コロナにもかからないで、感染しないで、周りの人もそんなにかかってないんだけども、もう本当に守られてて感謝です。もうこの一言につきます。気持ちがあるんで、ちょっとかかったら大変なことになっちゃうんで、本当に感謝。もう感謝の一言です。以上です。Recebeu a quarta dose da vacina, teve algumas reações, mas sem, Tá vivo. sem ser contaminado por Covid. Irmã, tem um pedido? Um agradecimento? Boa noite. Bom dia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom dia, boa tarde. Então, eu também só tenho que agradecer, porque a gente mora aqui em Tóquio e a gente não pegou, não sei como, a vacina, o coronavírus. Pegou a vacina, mas não pegou o corona. Amém. Dá, ovo. Eu tô só em casa agora, por isso que eu tô vendo. Falar português. Isso. Porque já faz 33 anos que eu tô aqui no Japão, né? Às vezes eu esqueço. Eu fico sozinha em casa, não tem ninguém para comunicar, então fica assim, minha. Amém. Engasgo toda. Amém. Muito grato. Senhor. Amém. Deus abençoe então, irmã Maria. Então, ela agradece ao Senhor, com certeza é um lugar de alto risco, mas o Senhor tem abençoado. Anderson de Almeida. A paz dos irmãos, paz a todos. Estamos assistindo também. Como sempre, agradecer. Eu e minha esposa sempre temos a agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, nos guardado, nos livrado. E pedir oração para os irmãos para que Deus continue nos dando força, porque a gente precisa muito das orações dos irmãos. Amém. Para nos dar força, porque graças a Deus estamos trabalhando bastante, mas Deus está dando força para a gente. Glória a Deus. Amém. Ok, como que está? No momento a gente chegou muito em cima da hora, ajudando um amigo a se mudar e hoje já ficou difícil para ela, né? Então saudamos o nosso irmão Melvin, que está conosco a segunda vez, mas o Anderson ainda não conhece, o irmão Nishimura já ouviu pessoalmente, mas os irmãos que estão aqui à esquerda não podem vê-lo, mas podem assistir o vídeo posteriormente. Então, o Melvin vem ali de Campinas, da Igreja Metodista de Campinas, e está aqui há 3 semanas. E nós o saudamos para estar junto conosco novamente. Bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Tem a palavra, irmão. Glória a Deus. Bom dia para quem de bom dia, boa noite para quem de boa noite, como nós aqui que estamos aqui no Japão. Eu só tenho também nos agradecer. Essa semana, graças a Deus, foi uma bênção. Voltando do bom, né? Mas, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. No começo da semana, na terça-feira, foi aniversário da minha esposa, então peço que vocês orem por ela. Graças a Deus está tudo bem no Brasil, está com saúde, então realmente só somente celebrar mais um aninho de vida da minha esposa, que logo menos estará conosco aqui no Japão também, a partir depois do dia 26 de dezembro, né? Até lá, estamos aí em oração na graça do Senhor. Amém. Mas eu agradeço a companhia dos irmãos e sou muito grato a 2 bênçãos maravilhosas que o Senhor colocou na minha vida, que é a vida do pastor Roberto e da irmã Mieko, que tem abençoado muito a minha vida. Muito grato, irmão Melvin. E a irmã Mieko, então, agora
finalmente, mas não por último. Bom dia, boa noite, a paz. Também temos só que agradecer a Deus. Graças a Deus. Amém. Pelas inumeráveis bênçãos. Ter passado ontem com o Melvin também, né, irmão? Foi mais ou menos preenchendo o dia inteiro dele. E hoje estivemos na igreja do sogro do Daniel, né? Foi uma bênção. Após culto, teve 3 batismos das almas, inclusive uma neta deles, né? A neta está no 4º ano primário, então está com 10 anos. Batismo. Quem que está do lado da Clarice? Quem que está do lado da Clarice é neta? Clarice. Não estamos ouvindo. Amém, Camille. Deus abençoe. É a neta? Mango? Seja bem-vinda. Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito grato. Também a cima da... Ela tem algum pedido de oração? A Camila. Amém. Então, ela pede oração pela família. Amém. Amém. Irmã Mieko? Já? Então, ok. Então, agradecemos ao Senhor. O microfone, irmã. Então, agradecemos ao Senhor porque pudemos, nesta manhã, estarmos reunidos ali na casa de Deus, juntamente com os irmãos que a gente já não havia há algum tempo, aos nossos irmãos da igreja em Sugita, porque agradecemos ao Senhor. Vamos orar juntos para que o Senhor possa atender a oração de cada um de nós para a honra, louvor e glória do nome dele. Ó Senhor Jesus, Tu és justo, santo e bom, ó Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador. Tem estado com os Teus filhos, Senhor, não porque merecemos, mas por causa do Teu amor incondicional para com todos. Ó sublime Salvador, que derramaste o Teu sangue inocente em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, mas o Senhor nos amou primeiro. Por isso que podemos amar ao nosso semelhante, ao nosso irmão em Cristo, ao nosso próximo. Não porque nada de nós mesmos, mas a honra, o louvor e a glória ao nosso Deus. Por isso te bendizemos e te louvamos também, ó Pai, por todos os benefícios, por todas as tuas bênçãos, sobre cada um desses irmãos que estão conosco neste momento, aqueles que nos ouvem neste momento, aqueles que virão a ver este vídeo no futuro. Aos irmãos que não puderam estar conosco por um motivo justo, o Senhor ali também esteja abençoando, ao lar de cada um, ao lar do Anderson e da Keiko, ao lar do nosso irmão Melvin, seu lar, a sua família, o seu local de trabalho, assim como a irmã Maria, o irmão Nishimura, aos irmãos em Cristo, a qual conhecemos e temos, Senhor, meu Deus, esta comunhão. A irmã Clarice, que agradece ao Senhor e pede as tuas bênçãos para o lar, para a família, para o seu esposo, que passa por dificuldades de saúde, mas nós confiamos que o Senhor dará a solução e ela estará indo para o local a qual o Senhor tem preparado para eles, ó Senhor, para que possam ter uma vida tranquila também. A irmã Simone, juntamente com o Kaoru, a Sofia e o Noah, ó Senhor, ao qual o Senhor tem restaurado esta família. Ela, com o coração agradecido, declara que o Senhor é Deus, que o Senhor é que tem realizado esta cura, esta restauração, e eles puderam estar juntos mais uma vez, se alegrando, passeando neste dia, e agora estão conosco. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando esse lar e esta família. Ó Senhor, a irmã Luzinete, que está distante, mas junto conosco e perto do nosso coração, que o Senhor esteja abençoando
ao nosso irmão pastor José Ronaldo, pai da nossa irmã Luzinete, a irmã Santina, sua mãe, que também já estão com idade avançada e que passam por dificuldades, assim como a Janete, ó Senhor, ao seu filho, ao seu esposo, aqueles irmãos que ali estão juntamente com eles. O Senhor tem dado uma restauração que a medicina não sabe explicar, porque o Senhor é Deus de todas as coisas, aquilo que para o homem não pode realizar, não pode fazer, a qual o homem chama de impossível. A mão poderosa do nosso Deus com certeza tem abençoado também pelo local de trabalho dos filhos da irmã Luzinete, ao irmão Alexandre, a qual nos alegramos nesta família. O Senhor esteja abençoando a Kelly Campos também, que não está conosco, a irmã Maria Sato, que não pode estar conosco. Aos irmãos que não estão neste momento conosco, o Senhor ali esteja abençoando. No nome de Cristo Jesus, Pai amoroso, e que o Senhor, por tua infinita graça, misericórdia e amor, conceda o pedido de cada um desses corações. É o que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agradecidos ao Senhor, porque realmente, se passamos dificuldades, o que é natural, as dificuldades vêm para todos, todas as coisas acontecem igualmente a todos. São livramentos de maior grau, de menor grau, mas são livramentos do Senhor. Muitas vezes eu me esqueço, não sei os demais irmãos, mas eu me esqueço de agradecer ao Senhor, porque o livramento parece ser tão pequeno aos nossos olhos, mas o Senhor tem realizado, e de público nós temos que agradecer pela vitoriosa mão do Senhor em favor de cada um dos seus filhos. Então vamos ver alguns minutos sobre o livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, que vai falar do poder do Evangelho, do poder desta palavra maravilhosa que nós podemos proclamar. Esse é um privilégio, como já mencionei, de podermos compartilhar a palavra de Deus com aqueles que não conhecem. Então, vamos só reler esses dois versículos de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho nos é revelada a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Claro que poderia falar outras coisas, mas, por exemplo, de fé em fé, não é uma fé estática, é uma fé dinâmica, é uma fé crescente, que vai sendo acrescentada a cada dia, mas não é o meu objetivo no momento. Então, da leitura desses versículos, e mais alguns outros do capítulo 1, Paulo nos mostra algumas atitudes, 3 atitudes que nós devemos ter em relação à palavra de Deus, que é o que Paulo escreve. Então, atitudes que eu tenho que ter com relação à preciosa palavra do nosso Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 14, que está aí no texto 2 versículos antes, do 16, com certeza, ele diz ser devedor. Então, sou devedor, ser devedor. Ser devedor o que significa? Ter que pagar algo recebido. Ter que pagar aqueles que lhe ajudaram na sua caminhada, é o que ele está se referindo. Então, eu posso retribuir de alguma forma o que o Senhor tem me concedido. Eu estou, com certeza, contribuindo para que outros possam ser abençoados por Deus. Então, é uma forma que eu me sinto devedor. E nós recebemos tanto do Senhor e muitas vezes nós não, sendo um devedor, nós não retribuímos corretamente. Digo eu, nós, refiro a nós dois aqui. Os irmãos a gente não sabe, não conhece, mas muitos eu conheço e tenho certeza que têm, evidentemente, praticado a palavra do Senhor. Então, ter que pagar aqueles que lhe ajudaram. No versículo 15, ele diz, estou pronto. Ou seja, estar pronto, que significa tudo isso com relação ao Evangelho, com certeza. Estar pronto a pagar esses benefícios recebidos do Senhor. Eu estou me referindo a benefícios recebidos do Senhor.
E como é que eu posso, né? Uma das formas de estar pronto, como ele disse, estou pronto, é para pregar a palavra de Deus a todos, desde que saiba o idioma. E estou preparado, estou pronto. Significa o quê? Está pronto, está preparado, tá? Para a boa obra, como Paulo também já mencionou em um outro versículo, em um outro local. Então, o primeiro deles, no versículo 16, é não se envergonhar. Então, se envergonhar do evangelho vai ser triste, porque não podemos nos envergonhar daquilo que nós tanto amamos e tanto proclamamos. Então, no momento de abrir a nossa boca, dependendo da situação onde nós se encontramos, existem pessoas que não têm, assim, uma desenvoltura natural, mas isso é diferente de não se envergonhar com o evangelho, é porque é da natureza dele. Mas tem gente que, de muitos ou de quase todos os assuntos, fala muito, mas quando for falar do evangelho, ele só fala Jesus te ama e para. Não, não deve ser assim. Então, não se envergonhar do evangelho. Por quê? Então, como pode o cristão se envergonhar do evangelho de Jesus Cristo? Eu não vejo assim razão, porque a palavra de Deus, que é o evangelho de Jesus Cristo, para nós, é uma poderosa arma para transformar. Pode transformar o pecador, qualquer tipo de pecador, de pecado que possamos cometer, ele pode nos transformar, como tem nos transformado. Ele pode mudar. Ele pode salvar o pecador perdido, ou o perdido pecador, através somente de Cristo Jesus, que é, nós sabemos, o autor e consumador da nossa salvação. É ele que trouxe a salvação, então é o autor, e ele é o consumador, aquele que realiza a nossa salvação até o final. Então sabemos que a cruz, como ele está nesses versículos, a cruz é escândalo para os judeus. Então por que era escândalos para os judeus? Nós sabemos que os judeus ficaram escandalizados, pois eles afirmam que Jesus, sendo homem, ele não podia ter os mesmos atributos de Deus. Para eles é coisa do outro mundo. Então eles ficaram assim escandalizados. Como é que Jesus dizia que eu e o Pai somos um, e ele era um ser mortal como eu e você, na ideia deles? Então eles ficaram assim escandalizados, né? E como é que ele, sendo homem, ele podia ter os mesmos atributos de Deus e ainda, tendo os atributos de Deus, ser morto numa cruz? Ele ia aplicar os atributos dele, mas não era o propósito, como nós sabemos. Mas os judeus não pensam assim. Então, e aí eles também pensam que, como eles pensavam, não sei se pensam ainda, mas como ele sendo um homem, como é que eu poderia ser submisso ao Senhor? Um homem que foi morto numa cruz, e eu ainda devo até hoje ser submisso a ele. Eles não entendem isso. Então, para eles é o quê? É motivo de escândalo. E o evangelho também de Jesus é loucura para quem? Para aqueles que perecem. Proclamam o evangelho para muitos, principalmente alguns por aqui. Você vai proclamar o evangelho de Jesus, ele vai falar que proclamar o evangelho de Jesus demonstra fraqueza. Você é fraco da cabeça, você é fraco disso, você é fraco daquilo. Ele ensina a criança desde pequeno a ser praticamente independente. Aí, de repente, vem alguém e fala para ele que ele tem que depender inteiramente de Jesus. Para ele é loucura. Certo? Mas para nós, os que cremos, sabemos que o poder da palavra de Deus é ilimitado, porque o poder é de Deus, é da palavra de Deus. Mas para eles, e por isso que fica muitas vezes, se torna um empecilho para você levar a palavra. E alguns mesmos que conhecem a palavra também não se libertam dessa educação, dessa tradição. Esqueci o nome da outra palavra, né? Desse país. Então, realmente não. Então, o poder do evangelho, para nós sabemos que emana de Deus, vem de Deus. Foi escrito por homens, mas nós sabemos que
esses homens ouviram o que Deus falou e escreveu. Semelhante ao que o Senhor Jesus falou para João no Apocalipse. Então, não é de nós, o Evangelho não provém de homem nenhum. Moisés fez isso, fez aquilo. Sim, ele fez, mas dele não tem nada mesmo. Davi também tem. Paulo escreveu quantos livros? Mas ele falou, dele mesmo não tem nada. Por quê? Não pode ter nada de homem, porque não existe fraqueza, nenhuma fraqueza humana no Evangelho. Ele é o poder de Deus. Então, pois Deus, nós sabemos, Deus é onipotente, é todo poderoso. E Jesus disse, um versículo que todos conhecem, todo poder me é dado no céu e na terra. Então, todo poder. Nós não temos poder nem de... Às vezes, vai querer matar uma barata, a barata foge e você fica com o sapato na mão, querendo correr atrás dela. Não tem poder para matar. Sem falar do vírus aí, né? Que é bem menor ainda e tá aí, dançando até hoje, igual falou a Simone. A irmã Simone. Então, não tem poder nenhum. Aliás, quando ele pensa que ele vai ser derrotado por uma nação com milhares e milhares de fogos de artifício, para não falar outra coisa, aí vem um vírus que ele nem vê e quantos milhares morreram? Não precisa guerra, não. Ou seja, não tem o homem no poder nenhum. Todo o poder me é dado no céu e na terra ao Senhor. Então o Evangelho é a única forma de transformar o coração do homem para o bem e não para o mal. Derrotando e vencendo todos os ataques do inimigo das nossas almas. Então esse é o poder que ele dá, não é? Ele não dá poder para fazer qualquer outra coisa. Então, o Senhor disse, e vos dou poder. Poder para quê? Para ir lá no deserto pisar serpente? Não precisa ir lá, não é essa serpente que ele está falando. Não é todos os ataques do inimigo das nossas almas. E o Evangelho é o poder irresistível de Deus. Aplicou a palavra de Deus, nós cremos que a palavra de Deus tem poder, então é irresistível. E esse poder de Deus que transforma a nossa incredulidade, como eu fui muito tempo, em uma poderosa e eficiente fé em Cristo Jesus. Então é o poder de Deus. Não tem nada de mim mesmo. Então, assim como Paulo e um número incontestável de almas até hoje, em todos os tempos, nós fomos transformados pela ação soberana do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo destrói todas as barreiras. Nós sabemos disso. Mas aquele é isso e aquele é aquilo. Não tem, ele é de outra religião, mas ele pode aceitar, ele pode receber e depois praticar as obras de Cristo. Porque ele derruba barreira, estrutura. E ele penetra nos corações. E nós vimos que o Espírito Santo penetra até separar a alma de espírito, o que fica difícil. Até na palavra explicar o que é alma e espírito, precisa saber muito. Então, penetrando nos corações mais duros e fechados. Eu também sou um exemplo. Quantos anos as irmãs oraram em meu favor? Não sei, mas oraram muito. E o coração e foi, então, sendo, aos poucos, transformados pelo poder do Evangelho. Não é pela oração das irmãs. A oração das irmãs contribuíram, com certeza. Mas o Senhor ouviu a oração e foi transformando. E trazendo luz. É o que ele faz. Traz luz, traz paz, traz esperança e, finalmente, a vida eterna. Então, o poder das trevas e do pecado, ele mata. O salário do pecado é a morte. E também destrói. Não vem dizer que as trevas não têm poder, não. Brinca com ele para você ver o que vai acontecer. Fala que a carne é forte quando Jesus falou que é forte, que é fraca. Mas o poder do Evangelho é muito maior e traz esta alegria, essa paz. Traz vida em abundância e na vida futura a vida eterna ao lado do Senhor. Então esse é o poder do Evangelho, da palavra que é viva. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, então a palavra é viva. Não é como ler um livro de ficção ou, como eu falo, do tio Patinhas. Coisa bem antiga. Então, a vida eterna ao lado do Senhor é o que é mais importante. Receber nesta vida presente, sim, mas a vida futura ao lado do Senhor. A vida futura vai ter para todo mundo. Mas
Depende do lugar em que a pessoa vai, né, desfrutar, vamos chamar assim, desta vida futura. Tem lugar que não vai desfrutar nada. Então, somente porque somos criados por Deus para sermos eternos. Né? Então, somente o Evangelho tem esse poder. Somente o Evangelho traz salvação. Somente Cristo salva. Não tem uma outra alternativa. A nossa religiosidade, ser muito fervoroso, muito crente, as nossas boas obras, os nossos esforços, não estou falando que não é para fazer as obras, e também não estou falando que não é para se esforçar, ou qualquer atividade humana, para a casa de Deus. Nenhuma dessas aí são suficientes para trazer a salvação ao homem. Por isso que ele disse. Paulo também já escreveu uma listinha. Então, a atividade humana é importante? Sim. Fazer boas obras, praticar, ajudar ao semelhante? Sim. Mas isso daí não é que traz salvação ao homem. Aliás, a salvação é que traz junto, como a gente diz, né, ultimamente, a salvação já traz no pacote as boas obras. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele. De todo aquele quem? Ah, todo mundo, todo aquele? Não. Ele diz, de todo aquele que crê. E o poder do Evangelho é de salvação somente daquele que crê. A salvação é para todos, em todo o tempo, né? Só que tem um requisito. Tudo na palavra de Deus tem se, ou assim sendo, ou qualquer outra palavra que se refere a algum, como chamamos de interjeição. Então, desde que cumpra o requisito, crer. Salvação é para todos, desde a fundação do mundo, se estendeu e vai continuar, mas é para aquele que crer. Aquele que não crer já está, o quê? Já está condenado. Então, o mínimo que podemos fazer, o mínimo é crer. E o poder do Evangelho se manifesta através daquele que crê. Então, a nossa fé, é a causa da nossa salvação. A fé não é a causa da nossa salvação, e sim o sacrifício de Jesus Cristo. Mas a nossa fé é um instrumento que nos conduz para a salvação. Aquele que crê, aquele que tem fé, precisa crer e tem fé. Isso já salva? Não. A salvação é pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas a nossa salvação vai nos conduzir. É como se fosse um instrumento que nos conduz para a salvação. E nós tomamos posse, então, dessa graça salvadora mediante a nossa fé. É o que Paulo escreveu. A salvação é gratuita e oferecida a todos também, mas somente aqueles que creem serão salvos. É gratuita? Sim. É para todos. O Senhor Jesus veio a este mundo para todos. O Senhor ama a todos, mas se não creem no unigênito Filho de Deus, não serão salvos. Infelizmente é o que está na palavra, não sou eu que estou dizendo apenas. Então não existe acepção de pessoas. Todos podem obter a preciosa salvação que há em Cristo Jesus. Todos. Não existe nenhum povo, não existe nenhuma raça, não existe nenhum país ou nação que não possa receber a graça salvadora de Jesus Cristo. Tendida a todos. Ele derramou seu sangue inocente na cruz para salvar todos os homens. Aí vem o pré-requisito. Aquele que crê. Então, o evangelho é de graça, é pela graça, é para salvar todos. E por que todos não são salvos? Porque não creem. Eles creem de coração, isso daí é imputado. Ou seja, já lhe é uma garantia de que ele está no caminho da salvação. Então, Paulo relata a eficiência do evangelho, porque o evangelho é eficiente, porque no evangelho nos é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, como o homem é pecador e jamais pode ser justificado, o que quer dizer justificado? É ser inocente. Então, nós sabemos que haverá o tribunal de Cristo. Roberto, sua vez, se você fez isso,
Ah, não, eu não sabia, não foi bem assim, não tem isso lá. Diante do tribunal do Senhor, nós vamos ser justificados por Cristo Jesus. Ou seja, ele vai dizer, não, esse é inocente. Eu já paguei o preço do pecado desse irmão, dessa pessoa. Então o Senhor não vai nos imputar aquele pecado. Então, diante do nosso Deus, que é justo e é santo, eu não posso ser justificado por algo que eu possa fazer ou que eu tenha. Ou seja, algo que eu faça durante a vida para se tornar inocente diante de Deus. Eu sou pecador, eu não posso se tornar inocente porque eu quero, de repente. E também não posso tornar ninguém, nem meu filho, nem meu neto, nem minha esposa, nem o marido, nem ninguém. Só Cristo Jesus pode tornar inocente. Então, sendo assim, o nosso maravilhoso Deus viu que nós não podemos nada por nós mesmos, lançou sobre o seu único Filho, Jesus Cristo, todas as nossas transgressões, o peso e o preço do nosso pecado. Então, a justiça de Deus sobre o pecado que nós cometemos, que eu cometo, foi aplicada sobre Jesus para nos tornar inocentes. Isso que se chama justificados. Então, para ser justificados, para nos tornar inocentes diante de Deus. Então, nós imaginamos que no tribunal de Deus, o Senhor Jesus vai dizer, não, esse pecado eu já paguei. Ok. E esse outro? Também. Então, eu sou inocente, eu sou justificado. É desta forma. E toda essa justiça de Deus está revelada onde? No Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho é que nós cremos, esse Evangelho que nós confiamos e recebemos pela fé. Então, a nossa fé vai ajudar, vai nos levar. Por isso que ele falou de fé em fé. A fé começa pequena e deve ser acrescentada. O que é que o apóstolo disse? Senhor, acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque era pouca, tinha que acrescentar mais. Então, assim sendo, todo aquele que crê é declarado justo diante do tribunal de Deus, por Cristo Jesus, e passa a viver pela fé em Cristo Jesus. Certo? Então, não tem assim muita dificuldade. Então, nós imaginamos quão poderoso é o Evangelho de Jesus. Este Evangelho que muitas pessoas, até hoje, dizem que é o quê? Loucura. E já no meu tempo, não faz muito tempo, no nosso tempo, evidentemente, já era loucura ser cristão, ou seja, andar com a palavra de Deus embaixo do braço já era algo assim que era meio visto com uma certa indiferença. Não sei se continua a mesma coisa, porque já faz algum tempo que eu não vou ao Brasil, mas não? Todo aquele que crê, ele vai andar, ou seja, com aquele livro que ele professa que esse livro tem poder. É o Evangelho. Nada de esconder ou deixar aberto em algum lugar dentro da casa, em alguma página, enchendo de poeira. O que eu já tive amigos que faziam isso. Não sei como eles estão hoje, mas se estão vivos. Mas esse é o poder do Evangelho. E eu tenho que crer. E se eu creio, eu vou proclamar. Ou seja, se você compra alguma coisa, algum produto que é bom, você procura passar para uma outra pessoa e você recomenda. Olha, compra esse aqui que eu comprei, já faz 10 anos que eu estou usando, nunca me deu problema. Assim deve ser com o Evangelho. Eu creio, então eu tenho que falar para os outros. Se ele vai crer ou não tem importância. É isso como eu já dei um exemplo e mais uma vez repito. A gente distribuía panfleto, eu distribuía um panfleto para uma mulher, ela amassou o panfleto e jogou o panfleto fora na minha frente. Então, quando ela passar diante do tribunal de Deus, eu espero que ela esteja salva, porque se ela não tiver, ela vai falar o quê? Ele vai falar, alguém entregou um panfleto para você, mas você jogou fora. Você sabia que era sobre a palavra de Deus, você jogou fora. Então, passou aquela oportunidade, por isso que nós devemos ser, evidentemente, como comentou a irmã, que antes que eu esqueça, as irmãs que têm o culto de oração, o que eu agradeço e nós agradecemos, todas as quartas-feiras,
às 8 horas da noite de quarta-feira, horário de Brasília, e horário de Tóquio, às 8 horas da manhã de quinta-feira. Participem com a irmã Mieko, para também, junto com as irmãs que têm participado, irmã Clarice, irmã Lozinete, irmã Simone e demais irmãs que não estão conosco. Mas, porque elas confiam, elas creem, então, no poder do Evangelho. Então, elas proclamam. E nós sabemos e temos visto testemunhos e temos visto o que o Senhor tem feito e temos que ser testemunhas de aplicar a palavra e ela não voltará vazia. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor é poderoso para salvar. O Evangelho é para curar, para restaurar, para renovar, para restabelecer. Então, para dar a vitória aonde o irmão estiver aplicando os seus conhecimentos, no seu local de trabalho, em tudo o Senhor está ao nosso lado. Não é somente na nossa salvação. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Então, a vida em abundância requer o quê? Requer todas as nossas necessidades. Eu não disse luxo, nem... Como é que se diz? Não lembro a palavra, né? Mas não é o nosso luxo ou os nossos desejos. Eu posso ter o desejo, mas eu tenho que colocar na mão do Senhor que Ele vai realizar. Então, Ele tem realizado. Eu sou testemunha e somos testemunhas, todos esses que nos veem. Cada um pode dar um testemunho do que o Senhor tem realizado. Amém. A fé não parou, a fé está crescendo. Então devemos pedir ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E Ele vai nos acrescentando a fé para proclamar o Evangelho. Então é esse que deve ser. Por isso que eu sou devedor, como disse Paulo, tanto a gregos como a judeus, como a brasileiros, a japoneses, eu sou devedor. Porque meu dever era proclamar o Evangelho, mas às vezes eu não faço. Então, é obrigação. Vai ser cobrado? Vai. Por isso que o Senhor disse que aquele que procura os dons, aquele que procura estar na casa do Senhor e que não procure ser mestre, porque esse daí vai ser cobrado mais. Ou seja, você sabia porque não ensinou. Ou seja, ficou omisso, ou seja, também não acreditou no poder do Evangelho, ou seja, foi, como nós lemos, se envergonhou do Evangelho, porque tinha algo mais importante. Não podemos fazer isso. Gostou? Gostou. Não gostou? Fala a segunda vez, quem sabe ele gosta. E passa, então, a conhecer o Evangelho. É a nossa insistência também. E temos testemunhado e temos visto de que o Senhor, através do seu Evangelho, é poderoso para realizar toda a boa obra. Em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos a presença de vocês, de todos aqueles que estão conosco. Desculpe aí, as imagens hoje estão, evidentemente, de uma forma um pouco diferente, mas essa é a nossa realidade. Tá? Então, agradeço a presença de todos, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, e vamos orar ao Senhor para que Ele nos conceda, então, um início, ou o início da semana já foi. Já é domingo de manhã, mas nos conceda, então, uma semana alegre na presença do Senhor. Deus justo, santo e bom, o Teu Evangelho tem chegado até nós. Nós temos crido e temos recebido das Tuas bênçãos. Não porque cremos, mas por causa do Teu amor e do Teu sacrifício, Senhor Jesus, em nosso favor. E o Senhor nos amou, nos ama e será eternamente aquele que estará sempre ao nosso lado, porque cremos que estaremos com o Senhor para sempre. A cada um desses que nos veem, que nos ouvem, e tem com certeza também estado ao nosso lado, pessoalmente, nós te pedimos as tuas bênçãos para mais uma semana, abençoando a cada lar e cada família. No nome de Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, e que esta palavra jamais voltará vazia. O Evangelho, com certeza, será pregado a toda criatura. Eu creio no nome do Senhor Jesus, e Ele tem poder para fazê-lo.
Nós te agradecemos, te louvamos e te pedimos a tua presença em cada lar e em cada família, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Remidor, é aquele que tem, Senhor meu Deus, trazido a paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.